Uma das dúvidas que alguns da comunidade de Jujutsu Kaisen têm é se o Gojo adolescente antes de aprender a energia reversa, poderia vencer o Tojin. E antes de imaginar essa luta, eu vou explicar os poderes e habilidades dos dois, começando pelo Tojin. O Tojin nasceu como uma restrição celestial. A restrição celestial do Tojin tira completamente a energia amaldiçoada dele, deixando ele com 0 de energia amaldiçoada, mas em troca, isso dá algumas habilidades para ele. A primeira delas é ver o contorno da alma. Porque o aumento de percepção é tão absurda que ele não se torna capaz de ver só o contorno da alma dos seres vivos, como também ver o contorno da alma dos objetos. O Tojin também tem sentidos super aprimorados, conseguindo até ver as diferenças de temperatura e pressão no ar, e por isso o Tojin é capaz de ver maldições por meio dos efeitos que elas causam no ambiente. Outra habilidade da restrição celestial é uma regeneração acelerada, e isso é mostrado depois que a Maki levou um golpe em cheio do Naoya, e a Maki diz que iria se curar em 5 minutos, e depois disso ela passa menos de 3 minutos se recuperando. E mesmo assim o Kamo percebe que a Maki se recuperou parcialmente dos ferimentos, mesmo que seja bem inferior à técnica reversa. A Maki e o Tojin ainda têm uma forma de regeneração. A restrição celestial também dá uma imunidade a domínios, só que isso funciona de uma forma diferente do que muitos pensam. Porque é comum ouvir as pessoas dizendo que quem tem uma restrição celestial como a do Tojin e da Maki, no caso 0 de energia amaldiçoada, é imune a qualquer domínio. Só que eles são só imunes a domínios que usam a energia amaldiçoada para definir os seus acertos garantidos. No geral eles serem ou não serem vistos como alvos depende das especificações do domínio. Por exemplo, o santuário malevolente e o vazio imensurável podem acertar quem tem a restrição celestial, no caso 0 de energia amaldiçoada. Afinal, as especificações do acerto garantido dos dois é tudo dentro do domínio. E outra habilidade da restrição celestial é tornar quem a tem completamente imprevisível, porque a maioria dos personagens leem o fluxo de energia amaldiçoada do adversário para prever os seus ataques físicos, e pela elevação da energia amaldiçoada, também é possível deduzir qual vai ser a habilidade que ele vai usar, porém isso não acontece com quem tem uma restrição celestial completa. E a última coisa que quem tem a restrição celestial completa tem, é uma velocidade e força física absurda. E além das habilidades que a restrição celestial tem, o Tojin também tem 4 armas de nível especial, a primeira sendo a lança invertida do céu. Essa arma pode anular qualquer coisa que tem energia amaldiçoada, como outras armas amaldiçoadas, técnicas de barreira e técnicas amaldiçoadas. Outra arma que o Tojin tinha nessa época era a corrente que ele usa, que quando você esconde uma das pontas dela, pode expandir ela infinitamente, e o Tojin também tinha a nuvem brincalhona, que a habilidade dela é que a potência dos seus golpes aumenta com o nível do usuário. E por último tem a espada divisora de almas. Normalmente ela só é uma espada comum, só que nas mãos de alguém que vê o contorno da alma, como o Tojin, essa espada ignora a resistência e causa dano na alma. Outra vantagem dessa espada é que como ela causa dano na alma, só é possível se regenerar de danos na alma usando a energia reversa, se você ver o contorno da alma, e como percebido pelo Sukuna. Mesmo se você atender a esse requisito a cura ainda é lenta, e última vantagem dessa arma é que ela pode lançar cortes, como mostrado quando esse feiticeiro lança um corte no Naoya, e depois fala que a espada é amaldiçoada, evidenciando que não era uma habilidade dele, e depois lança um outro corte no Naoya, e em Shinjuku algo parecido acontece. Nessa cena a Maki não aparece em lugar nenhum e o Sukuna tem sua mão cortada, sem a Maki estar por perto, e quando ela aparece, vemos pelo cenário, que ela estava na parte inferior das escadas, ou seja a espada divisora de almas pode lançar cortes que ignoram a resistência e dão dano na alma. Já o Gojo adolescente antes de aprender a energia amaldiçoada reversa, tinha os 6 olhos, o azul, o Mugen e o teleporte. Dando uma pequena explicação de cada uma dessas habilidades, os 6 olhos permite ao portador ver e processar o mundo ao seu redor em nível atômico, compreendendo essa informação instantaneamente.
Esses olhos são cruciais para as habilidades do Gojo, no caso a técnica dele, o ilimitado, já que sem os 6 olhos a técnica do ilimitado é inútil e nem dá para ativar ela. Os 6 olhos também pode ajustar a quantidade de energia amaldiçoada usada em suas técnicas. Os 6 olhos também permite o Gojo enxergar grandes distâncias e incríveis detalhes mesmo com os olhos cobertos. Com o uso adequado, os 6 olhos permite os usuários alterar a energia amaldiçoada usadas em suas técnicas para virtualmente zero, proporcionando um suprimento aparentemente interminável de energia amaldiçoada. Embora o uso dos 6 olhos cansa o usuário, Gojo costuma cobri-los, limitando os 6 olhos para evitar fadiga mental. Já o azul cria espaços negativos entre os alvos, induzindo uma espécie de falta de espaço entre eles, resultando em uma atração mútua. Quando Gojo faz um azul com seu máximo de liberação, o azul é emitido em forma de esfera capaz de atrair objetos e seres vivos. Os alvos são atraídos para o centro da esfera, combinando em uma força que os esmaga e os destrói. Já o Mugen é uma barreira que cria um espaço infinito entre o Gojo e o resto do mundo. E quando algo tenta acertar o Gojo, não consegue, porque para acertar o Gojo, tem que percorrer uma distância infinita. Eu vou dar um exemplo melhor. Por exemplo, se fosse para você dizer quantos números tem entre 1 centímetro e 2 centímetros. Se você disse infinitos números, você acertou. O Mugen é praticamente isso, já que para acertar o Gojo, você tem que percorrer um espaço infinito. E nessa época, como o Gojo não tinha a energia reversa, o Mugen era algo manual, então o Gojo tinha que ficar ativando e desativando o Mugen. Já o teleporte, bom para o Gojo usar o teleporte, o Gojo precisa ter a compreensão total do espaço que quer cruzar, e isso não gera só coordenadas, mas também uma análise precisa de tudo. Agora que entendemos o que os dois lados podem fazer, podemos analisar como seria a luta do Gojo adolescente antes de aprender a energia reversa versus o Toji. E sem nenhuma surpresa, o Gojo ganharia. Afinal, nesse cenário o Gojo não estaria cansado e exausto como no original. Então o Gojo poderia sentir a presença do Toji com os 6 olhos. E como seria uma luta, o Gojo deixaria um Mugen ligado o tempo todo, o que deixaria a nuvem brincalhona e a espada divisora de alma seriam inúteis, já que elas não têm nada para passar o Mugen. Então a única arma que o Toji poderia usar era a lança invertida do céu. E como vimos, o Gojo nessa época era bem mais rápido que o Tojin. Então o Toji acertar o Gojo é extremamente difícil. E a luta acabaria assim que o Gojo acertasse um azul no Tojin, o que não ia ser muito difícil. Então o Gojo adolescente sem saber usar a energia reversa, teria muito mais chances de ganhar do Toji.